Olá, pessoal. Vamos voltar aqui agora, vamos fazer uma revisão rapidinho, passar alguns slides, depois a gente volta lá para a apostila para continuar o nosso trabalho ali então. A gente já falou da dispersão no ciclo de vida do patógeno, importância da dispersão, quais são os agentes de dispersão. Depois a gente falou também sobre a inoculação, né, o processo de transferência do inóculo, o que que é o inóculo, o que que é a fonte de inóculo, o que que é o campo de infecção. Então, espero que vocês tenham entendido bem essa parte. Aqui sobre a germinação, né? Então, a gente falou sobre o esporo tendo condições de água, temperatura, ele germina, emite o tubo germinativo. Na hifa infectiva aqui eu tenho o apressório, que vai infectar aqui, adentrar a epiderme. E depois aqui da hifa infectiva eu tenho a hifa de colonização. Essa colonização pode ser intracelular ou intercelular, entre as células aqui. Tá? Então a gente viu que a germinação é restrita aos fungos e é a fase mais vulnerável do patógeno. Na penetração, a gente vai falar agora. Eu posso ter a penetração direta ou indireta, tá? Na verdade, a gente tem então a penetração direta, que é aquela causada, é a penetração onde o fungo, o patógeno, ele penetra na planta utilizando a força própria dele, mecanismos próprios do patógeno, tá? Então, por exemplo, a hifa infectiva, o apressório, é um mecanismo próprio de determinados fungos para penetrar nas plantas. Quer dizer que esse fungo, esse patógeno, ele não precisa de ajuda. A planta não precisa estar machucada para que ele penetre nela. Então, apenas com o esforço próprio, ele consegue penetrar. Isso é chamado, então, classificado como penetração direta. E eu tenho a penetração por aberturas naturais, que eu chamei de penetração indireta, mas na verdade não precisa classificar dessa forma. Na planta a gente sabe que na folha a gente tem estômatos, né? Aqueles estômatos são aberturas naturais. Então eu tenho os estômatos que é por onde passa o oxigênio, CO2 para a fotossíntese, que é uma abertura natural que permite a entrada de fungos, bactérias e, e ali por ali eles podem entrar e causar a doença. Então penetração por aberturas naturais. Penetração por ferimentos é uma forma de penetração dos patógenos muito importante também. Quando você olha uma planta de bananeira, você não visualiza que o vento bate nas folhas da planta de bananeira, essas folhas se agitam, uma folha bate contra a outra e isso causa microlesões, microfraturas ali, né? Microferimentos na folha, que são porta de entrada para os patógenos. Então, quando a gente olha um cultivo de bananeira, por exemplo, e vê muitas plantas doentes ali, e a gente não imagina por que está tendo tanta folha doente, por que eu tenho que aplicar tanto defensivo, tanto fungicida no meu bananal para proteger eles da doença. Então, algumas práticas, depois eu vou mostrar como cordões, né, para quebra-ventos podem ser utilizados para que as folhas de bananeira simplesmente se agitem menos, machuquem menos umas às outras e abram menos porta de entrada, tá? Eu tenha menos ferimentos nessas folhas e torne essas plantas menos suscetíveis à entrada de patógenos. Então, penetração por ferimentos. Eu dei o exemplo da bananeira, mas pode ser simplesmente uma poda. Fiz a poda numa roseira, fiz a poda numa planta de citros, podei e não passei nenhum tratamento ali. Então, esse é um ferimento, é uma ferida que eu deixo aberta, tá? Então, algumas plantas, como é o caso dos citros, algumas culturas, por exemplo, do pêssego, quando eu faço uma poda, eu preciso passar uma pasta bordaleza, por exemplo, no ferimento, para proteger, tampar aquela ferida. Outras culturas não, por exemplo, no café a gente faz poda e não utiliza, não é necessário fazer esse tipo de tratamento. Então depende muito dos patógenos. Eu preciso entender aqui, ó, é um exemplo lá do livro, a imagem está um pouquinho ruim, lá no livro vocês encontram melhor. Eu tenho a penetração direta, então o organismo
por força própria, por mecanismo próprio, ele consegue penetrar na planta. Então, essa penetração pode ser dentro da célula e entre as células. Aqui está mostrando o intercelular, né? E aqui está mostrando o micélio espalhando entre as células aqui também. Eu tenho a penetração natural através dos estômatos aqui, ó. Aqui está o estômato e aqui a hifa, né, que desenvolveu. O fungo germinou, a hifa desenvolveu aqui. Esses quadradinhos aqui são as células, tá? As células do tecido vegetal. Penetração através das lenticelas. As lenticelas são estruturas também normalmente presentes no caule das plantas. Eu tenho aqui também a penetração através dos chamados hidatódios. Hidatódios, na extremidade das folhas, é muito comum eu ver em couve, em alface, né? Quando a gente tem muita pressão de água na raiz da planta, esses hidatódios podem começar a vazar. Então, são aberturas aqui que começam a vazar essa aguinha aqui na extremidade da folha, nessa estrutura que é chamada de hidatódio. Por aqui, os patógenos também podem penetrar o tecido vegetal. Eu tenho penetrações também que acontecem em feridas feitas pelo homem ou pelo ambiente, né? Eu dei o exemplo do vento, dei o exemplo da poda e pode acontecer a penetração também em feridas naturais. Então imagine que na hora que uma raiz vai crescer, ela pode se machucar e ela pode também abrir feridas naturais, que a gente chama, né? Na hora que ela está desenvolvendo, pode criar algum espaço ali para a penetração dos patógenos. Então está aqui o exemplo de penetração através das feridas, rachaduras naturais, né, entre as raízes da planta. E eu posso ter a penetração também de alguns fungos que vão liberar substâncias e vão degradar, né, a célula ali, vão formar um macerado ali, e vão conseguir penetrar também através da liberação de substâncias químicas ali, tá? Então, basicamente, um resumo aqui: penetração através de ferimentos, penetração através de aberturas naturais e penetração direta, principalmente. Então, nas aberturas naturais, por estômatos, lenticelas e hidatódios. Aqui mostrando um pouco sobre a penetração, ó. Então aqui a gente tem, tá um pouco pequeno aqui, ó. Eles estão penetrando aqui na folha A, penetrando dois grupos aqui de zoósporos penetrando na folha da videira, né? Vai causar o mídio da videira. Sobre os estômatos aqui. Não está dando para ver bem os estômatos aqui, ó, mas eles estão aqui, ó, os estômatos. E o patógeno é o causador do mídio da videira. Aqui não está muito ampliado, tá? Está menos ampliado. Aqui na figura B, a gente tem nas raízes de soja, uma figura de raiz de soja. Eu tenho o patógeno Phytophthora soja aqui germinando e penetrando na raiz. Então, aqui é um patógeno que germinou. Esse aqui é o tubo germinativo e está penetrando na estrutura da raiz da soja. Aqui no C, eu tenho os mitósporos aqui, ó, que é um fungo causador aqui da mancha na folha do milho. Basicamente são os esporos dele. Então a foto aqui mostra os esporos desse fungo. Tá aqui o formato, né? Como que a gente, se eu botar ele no microscópio, o que eu vou enxergar é isso aqui, tá? Quando eu enxergo os esporos. E aqui na figura D, eu tenho uma bactéria. Então aqui lembra do formato, né? Da morfologia das bactérias. Essa aqui é uma Pseudomonas syringa, que causa a mancha bacteriana e causa o cancro, né? Em algumas plantas aqui, ó. Plantas frutíferas aqui. Tá? Então está mostrando aqui a penetração no estômago também dessas bactérias. Aqui outras fotos, né? Eu vou tentar não me alongar muito, mas vocês podem olhar lá no livro depois com mais calma, né? O fungo causador de ferrugem, né? São os uredósporos aqui, penetrando também na região dos
próximo aqui dos estômatos, da abertura dos estômatos. Aqui a gente tem em B, a gente consegue ver então a questão do... cadê a definição aqui? Tá faltando aqui o... Mas é a questão do tubo germinativo, basicamente, aqui germinou, né? Tá aqui em B. Aqui em C também mostrando penetrações. E aqui em D também com o austório, né? Do fungo da ferrugem dentro de uma célula hospedeira. Então aqui mostrando a penetração intracelular, mostrando aqui a hifa infectiva dentro da célula aqui, tá bom? Então são exemplos que mostram na prática, né, são fotos reais, isso aqui não são desenhos de como acontece essa penetração. Vamos voltar aqui agora para a apostila, pessoal, para a gente falar um pouquinho. A gente já falou sobre as penetrações, né? Então tá bem detalhado aqui. Vocês dão uma lida boa nessa parte de penetração, importante. E aí a gente já fala sobre uma outra fase do ciclo de vida, que é a infecção. Então, a infecção é o processo pelo qual o patógeno estabelece contato com as células do hospedeiro e delas obtém nutrientes, né? Quando ele faz isso, ele está estabelecendo uma relação parasitária, então. Então, a partir da infecção, uma série de eventos é desencadeada e o conjunto das várias alterações fisiológicas e morfológicas que ocorrem no hospedeiro como resultado da infecção bem-sucedida, que é denominada de sintoma. Então, aqui tem uma outra ideia de sintoma, né? Mostrando que o sintoma é esse conjunto de uma infecção que foi bem-sucedida. E os sintomas, eles variam, né, grandemente, dependendo dos patógenos que estão envolvidos ali nesse processo. Aqui, no processo de infecção, é importante entender dois conceitos bem importantes, né? Que é o chamado período de incubação e período latente. Então aqui eu preciso de bastante calma que vocês anotem direitinho aí, tá? O período de incubação é o período entre a inoculação ou entre a infecção. Imagine que o patógeno caiu no tecido, começou a infecção. A partir desse momento que começou a infecção até o aparecimento dos sintomas, isso é chamado de período de incubação. Então, digamos que o período de incubação é de 10 dias. É o período entre a infecção ao aparecimento de sintomas. Período de incubação. Já eu tenho um outro período que é o chamado período latente. O período latente vai da infecção, de quando aconteceu a inoculação, eu fiz a inoculação, aconteceu a infecção, até o momento em que aparecem os sinais, ou seja, as estruturas do patógeno, os esporos normalmente, micélio. Isso é chamado de período latente. Então, são dois conceitos de extrema importância. Entender bem o que é o período de incubação e o que é o período latente. Então, está aqui na apostila bem explicadinho, detalhadamente. Depois vocês podem ler com mais calma, tá? E cada patógeno, cada doença vai ter um período de incubação, um período latente diferente. Em função dessas diferenças, isso vai afetar como que eu vou fazer o controle, principalmente o controle químico dessas doenças lá na frente, tá? Se o período latente ele é muito curto, eu preciso estar fazendo o controle com mais frequência. Eu preciso estar colocando produto químico lá para matar esse fungo com maior frequência. Se o período latente ele é mais extenso, demora 30 dias, por exemplo, entre a infecção e o aparecimento de sinais, eu posso espaçar mais as minhas aplicações de controle. Então, é uma ideia aqui do uso. Tá bom? A colonização, rapidamente, aqui mais simples. Colonização é basicamente a ocupação dos tecidos do hospedeiro pelo patógeno. Os patógenos têm modo diferenciado de colonizar o hospedeiro também, tá? Então tem patógeno que coloniza superficialmente nas folhas, tem patógeno que nem adentra o interior celular ali. E tem patógenos que vão adentrar o interior celular fortemente.
tá? Então, alguns deles se desenvolvem, por exemplo, dentro do sistema vascular aqui, que é ali principalmente no xilema, floema, onde principalmente no xilema, onde está acontecendo o fluxo de água e nutrientes ali. Então, esse é o processo de colonização. Então, colonização é a ocupação, tá aqui, ó, ocupação do tecido do hospedeiro pelo patógeno. Então, lembrem dessa parte também. Então, aqui tem outras informações sobre colonização, vocês podem ler depois, tá? Eu vou passar mais rápido para a aula não ficar muito grande. Vamos falar da reprodução. Então, os fitopatógenos eles podem se reproduzir no interior dos tecidos, né? Vírus, viróides, bactérias, fungos podem se reproduzir ali dentro ou externamente. Então, a maioria dos fungos tende a produzir esporos, dá o micélio ali fora e produz os esporos externamente ao tecido. Então, os vírus e viróides, eles se multiplicam por replicação internamente ali. As bactérias, como que elas se reproduzem? Por fissão binária, tá? Principalmente. Os nematóides têm reprodução sexuada, tá aqui, ó. E em algumas espécies ocorre também a reprodução por partenogênese, que é aquela reprodução onde não precisa do cruzamento sexual, tá bom? As fêmeas depositam ovos normalmente em massas de onde eclodem as larvas. Então, aqui é o caso dos nematóides. Forma de reprodução dos principais patógenos. Sobrevivência. A fase de sobrevivência, então, é muito importante para os patógenos, principalmente em condições extremas de clima muito frio, quente, úmido, muito seco, tá? Então, a sobrevivência, a gente está falando sobre essa capacidade dos patógenos sobreviverem a condições adversas, né? Quando o ambiente não está propício, quando eu não tenho o hospedeiro na área. Então, a gente está falando dessa fase da vida dos patógenos, sobre a sobrevivência. Então, basicamente, aqui, vamos voltar aqui, ó. Façam a leitura aqui, como que os vírus, viróides sobrevivem, né? Os vírus então, vão ter que estar em tecidos vivos, os nematóides, como que eles sobrevivem. Então é importante isso. E aqui nessa tabelinha 3.1 tem um resumo bem interessante, né? Sobre as fases do ciclo de vida e as características de cada organismo. Então, peço que vocês leiam essa tabelinha com bastante calma, observem as diferenças, né? Fase de dispersão, germinação, penetração, infecção. Eu posso pedir vocês para me entregar na avaliação as diferenças entre esses organismos. Então, estudem, entendam bem essas diferenças aqui, tá ok? Tá. Depois a gente vai falar sobre ciclo primário, ciclo secundário. Esse é um assunto um pouco mais complexo. Eu vou deixar para uma outra aula, tá? E quem puder já vai antecipando as leituras também antes das aulas. Isso ajuda bastante. Então, por hoje era isso, pessoal. Eu agradeço a presença e a gente se encontra numa próxima. Qualquer dúvida, não deixe de segurar o botão e mandar o áudio com a dúvida, tá? O assunto não é dos mais fáceis, então façam as perguntas sempre que forem surgindo as dúvidas. Um abraço, tchau, tchau, bons estudos.